Bom dia, tudo bem, gente? Bom, teve algumas mudanças aí, nós não tivemos como estar presente, então houve uma mudança aí, agora a gente vai ficar no sistema EAD por enquanto, né? O Marcelo mandou uma mensagem hoje e a gente vai dar sequência até o final da nossa disciplina, que acho que vai ficar até dia 19, por conta da fase vermelha. Então dia 19 a gente termina a nossa matéria 17, então a gente vai ficar no sistema EAD. Então não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos aí. Bom, meu nome é Alexandre, sou professor da Clara Luz há um tempo e estava um pouco afastado no ano passado e voltei agora recentemente por conta de horários, enfim, trabalho demais. Bom, a gente vai falar sobre a psicologia aplicada. É uma matéria bastante importante para a enfermagem, seja ela o curso técnico ou o nível superior. É uma disciplina que envolve as questões psicológicas não só do funcionário, né, do profissional, como também dos pacientes. E pensando em toda a situação do paciente, é óbvio que a parte psicológica do paciente vai estar mega afetada. E todo mundo sabe, ou se vocês não sabem, uma patologia, uma doença, quando o paciente está fragilizado psicologicamente, isso vai afetar muito a parte fisiológica do corpo, ou seja, o paciente hospitalizado ou com uma doença, se ele se entrega às partes emocionais, em questões da própria condição dele naquele momento, talvez negativamente pelos pensamentos deles, enfim, em questões do quadro onde ele se encontra, isso vai afetar o tratamento dele. Então, às vezes o paciente ele está hospitalizado, ele acaba recebendo uma notícia, né, que não é muito agradável em relação ao seu quadro, e posteriormente a gente vê que é uma piora do quadro dele, né, que a gente até fala, né, poxa, o paciente se entregou, né, o paciente ele não está ajudando, né, na questão do tratamento dele, e é notório, tá? Quando a gente está meio para baixo, a gente acaba abaixando a nossa imunidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia. Então, o que é psicologia? É uma área da ciência que estuda a mente e o comportamento humano e as suas interações com o ambiente físico e social. Ou seja, a nossa mente é que rege todo o nosso corpo, né? Então, quando a gente tem os pensamentos positivos, atraímos coisas positivas, né? E nosso corpo age positivamente. Quando temos pensamentos negativos, é óbvio que atraímos coisas negativas e no nosso corpo também temos respostas negativas, que foi como eu falei anteriormente. Se o paciente está hospitalizado, ele já está fragilizado. E mediante todo o contexto, né, dessa situação onde ele se encontra, se ele fica muito negativo e ele se entrega, a probabilidade de uma regressão do diagnóstico dele é muito grande. É onde a gente vê aqueles pacientes que a gente até fala, poxa, ele tinha até um prognóstico bom, né, mas por conta das questões psicológicas ele se entregou e o quadro clínico dele agravou, né? Então, a mente é muito poderosa, nossa mente é muito poderosa, né? Então, quando a gente pensa muito positivo, coisas positivas podem acontecer, né? Atraímos isso, né, em relação ao universo, e isso responde muito bem no meu corpo, né? Por isso que quando estamos, vamos dizer assim, felizes com alguma notícia, ou com um romance, coisas boas acontecendo, nós temos respostas boas no nosso corpo, né? Nos sentimos mais entusiasmados, nos sentimos mais dispostos a fazer as coisas, tudo é muito lindo, tudo maravilhoso. Isso está relacionado, né, à nossa mente e as respostas, né,
desses comportamentos, né? Então, que está ao nosso redor, né? E isso é positivo para nós. Então, qual o objetivo da psicologia? Falando de psicologia ainda, não psicologia aplicada, tá? Que foi o início da nossa aula que eu coloquei para vocês, que é a nossa introdução. Então, eu estou explicando os primeiros slides que eu já enviei para vocês. Então, é diagnosticar, compreender, explicar e orientar a mudança, né, e o comportamento humano. Então, o objetivo da psicologia, no geral, é diagnosticar, né, então diagnosticar possíveis problemas psicológicos, compreender o ser humano, ou compreender a mente humana, ou compreender o indivíduo como um ser único. Então, quando o paciente ele vai procurar um terapeuta, né, um psicólogo, esse psicólogo vai diagnosticar e compreender a mente dessa pessoa e vai fazer um tratamento mediante essas questões envolvendo esta pessoa. Então, eu não posso ter a mesma visão e dar o mesmo atendimento para várias pessoas iguais. Por quê? Porque cada ser humano é único. Então, ele vai compreender essa pessoa e tentar ajudar essa pessoa. Podemos ter outros pacientes que venham com os mesmos problemas, mas às vezes a minha visão e a minha forma de trabalhar vai ser diferente, mesmo com o mesmo problema. Por quê? Alguns pacientes vão ter melhor aceitação do que o psicólogo vai dizer e outras não, né? Então, explicar e orientar as mudanças do comportamento. Então, o psicólogo ele vai avaliar aquele paciente, vai diagnosticar e vai tentar fazer com que esse paciente compreenda o problema dele e oriente, né, sobre a questão que está tendo ali naquele momento em relação às emoções daquele paciente naquele momento. Então, falando do paciente intra-hospitalar, que é o mais importante, que é o que vocês vão lidar no dia a dia, e por isso essa disciplina é fazer com que vocês entendam um pouco a questão da psicologia para vocês melhor atender os pacientes. Então, a gente acaba tendo atendimento com alguns pacientes agressivos, que não têm paciência, enfim, e a gente não sabe qual o contexto que ele se depara ali naquele momento, né? De repente ele recebeu uma notícia muito ruim, uma notícia de uma patologia que não tem cura, e como é que está a parte emocional desse paciente? E cabe a nós, profissionais da área da saúde, técnicos e enfermeiros, né, tentar auxiliar e ajudar, que nem eu falei, compreender, explicar e orientar ali naquele momento. Então, somos um pouco psicólogo? Sim. Nós, enfermeiros, e vocês técnicos, nós vamos atuar ali também de uma forma como psicólogo, né? Temos que se colocar no lugar do outro, que entra a parte da humanização. Imagina, então, se eu estivesse no lugar dele, recebendo uma notícia onde eu tenho uma patologia que não tem cura, como é que seria a minha reação? Eu estaria feliz? Estaria contente? Então, como que eu estaria? Então, é tentar eu me imaginar, me colocar no lugar dele e, imaginando estar no lugar dele, tentar ajudá-lo. Então, essa matéria é muito importante nesse sentido. Então, vamos ser psicólogos? Vamos ser psicólogos. Muitas vezes, praticamente todos os dias, tá? E também vamos precisar de sermos ouvidos? Sim. Então, na verdade, infelizmente, nós precisamos muito de um acompanhamento psicológico, porque faz parte, por conta da jornada de trabalho, é uma jornada bastante estressante, excessiva. Às vezes trabalhamos em 2 hospitais, porque infelizmente precisamos, por conta de questões até financeiras, e precisamos de 2 empregos, e estamos estudando, enfim, tem várias coisas aí envolvidas, né? Então, deveríamos ter um atendimento psicológico, sim. Alguns hospitais de grande porte, Sírio, Einstein, eles têm esse acompanhamento. Então, se um profissional acha que ele precisa
de passar com um psicólogo, né, se ele está estafado, se ele está estressado e se ele está sentindo que tem essa necessidade, tem esses profissionais para atender os funcionários, tá? Então fica lá à disposição do funcionário. Todas as empresas deveriam ter? Sim. Todos nós deveríamos passar? Sim. Todos nós. Todos nós da área da saúde trabalhamos aí com pacientes que acabam, né, de uma certa forma, não só o ambiente, mas o paciente sugando as nossas energias, vamos dizer assim, nesse sentido mesmo de estar ali a gente sempre prontos para atendê-lo, né? E nós somos os profissionais que estamos ali 24 horas por dia com ele, e ele vai sugar mesmo a gente, né, de todas as formas. Então deveríamos sim ter esse tratamento, tá? Mas infelizmente não são todas as instituições que fornecem para nós esse profissional. Então, por isso que hoje temos muitos profissionais infelizmente afastados por conta de problemas psicológicos, estafas, síndrome de burnout, que é o estresse e estafa no ambiente de trabalho. E falando agora do Covid-19, que é algo que pegou todo mundo de surpresa, né? As pessoas... Eu tenho 42 anos, então nesses 42 anos de vivência, até onde eu, como posso dizer, presenciei, né, e vivi, eu nunca vivi, nunca presenciei nada do tipo. Estou há 21 anos na enfermagem e nunca vi nada parecido na enfermagem, na área da saúde, uma questão tão grave, onde parasse praticamente o mundo, né? Então, pensando nesse sistema, trabalhei na UTI do Covid por 5 meses. Realmente é algo que nos esgota. Eu trabalhava somente em um hospital, trabalhava meio período, então trabalhava no período da manhã das 7 a 1, mas eu saía de lá como se eu tivesse trabalhado 12, 24 horas. Era muito triste, os pacientes muito mal, as perdas eram muitas, então acabava de ter uma perda, saía um paciente de um leito de UTI, já tinha 10 lá fora esperando vaga na UTI. Vários pacientes que precisavam e necessitavam de vaga de UTI, e tivemos que abrir várias UTIs de Covid. Então eu trabalhei no hospital que tinham várias células, eram por células, cada célula tinha 6 leitos. Nós tínhamos 15 células, então imagina, né, 6 leitos cada célula que tinha, todos eles ocupados. Então tivemos que abrir várias UTIs de Covid. Então foi estressante, foi. Posso dizer que muitos profissionais foram afastados, sim, não só pelo contato do Covid, mas também pela estafa de trabalho e o estresse que essa situação deu. Então, pensando na mente humana, na parte psicológica, que a gente vai discutindo no decorrer dessa matéria, nós precisamos estar bem psicologicamente e fisicamente para poder dar um atendimento ao paciente, vocês concordam? Então, para eu, enfermeiro, dar uma assistência de qualidade para o paciente e, teoricamente, ser um psicólogo para ele, eu preciso estar bem psicologicamente. Eu preciso estar bem fisicamente e fisiologicamente. E lembra que eu comentei no começo, a nossa mente é o que rege o nosso corpo. E se eu não estou bem psicologicamente, o meu corpo não vai estar bem. Então, eu preciso estar bem para dar este atendimento. Então, quando entrou na questão do Covid, o que acabou acontecendo? Pessoas ficaram enclausuradas em casa. Então, imagina um profissional da área da saúde trabalhando numa UTI. Uma UTI, que é um setor fechado. Então, você entra dentro desse setor e você não vê mais ninguém, né? Você não tem contato com o mundo lá fora do hospital, onde você só vê paciente sendo entubado, paciente indo a óbito, uma sobrecarga de trabalho gigantesca, barulhos e barulhos de equipamentos dentro, né, naquele ambiente de trabalho. E quando você vai embora, você sai, está tudo fechado.
Então você deveria ter um momento de lazer, que é isso que nos faz estar bem e ficar bem. Então você não tem um momento de lazer, porque está tudo fechado. Você está isolado, você não pode ver seus familiares. Em alguns momentos, estar afastado do seu namorado, da sua namorada, né? Então, imagina como é que fica a parte psicológica desse profissional. E aí ele fica nesse ambiente, vai trabalhar no dia seguinte, a mesma coisa, um ambiente estressante, como se tivesse trabalhado 24 horas. E aí no momento de lazer que ele deveria estar indo para um parque, se divertindo, namorando, ele vai para casa, ele fica enclausurado e todas aquelas dificuldades, não consegue ter acesso a algumas coisas, enfim, e aí não consegue ter acesso à família, e aí a saudade. Então imagina como essas questões atrapalham psicologicamente, né? Então é bastante importante isso, né? Então vamos lá. Então, dentro do ambiente hospitalar, existe algumas áreas da psicologia, tá? Então a gente vai falar aqui, ó. Entre elas, as principais são a psicologia clínica, a comportamental, a da saúde, educacional, a forense. Forense é aquela parte de investigativa, de homicídios, essas coisas, tá? A cognitiva, então a parte motora, cognitiva de uma criança, porque ela não está se desenvolvendo, tá? A esportiva, né? Então todas as áreas têm os seus problemas psicológicos. A social, então o mundo em sociedade, que é o que a gente está vivendo agora. Agora é algo social, né? Então as pessoas estão passando por problemas psicológicos devido às questões sociais. Organizacional, então em sentido na questão de profissão, de empresas, né? Cada uma tem as suas particularidades, as suas cobranças, onde vão afetar as questões psicológicas, né, das pessoas. E a jurídica, então do poder jurídico, da área jurídica, de processos, como é que essa questão processual pode afetar ou não uma pessoa, no sentido de, pensando aí, processos de homicídios, tentativa de homicídio, né, essas questões, tá bom? Vamos falar sobre um autor, né, que foi importante na área da psicologia. Ele foi o precursor, né, ele que deu a primeira, os primeiros indícios de que as questões psicológicas eram importantes e que isso regia muito negativamente, positivamente no corpo humano, né? Como é que eu ia me portar, como que o meu corpo ia se portar em relação às questões psicológicas. É um nome mega estranho, né? Confuso, não dá nem para falar direito, mas vamos ver se eu consigo. É William Maximilian, tá? Ele nasceu em 1832 e faleceu em 1920. Ele foi filósofo a primeiro momento e depois ele se formou em psicologia e virou um médico na área da psicologia. Ele era alemão e ele contribuiu muito para as questões psicológicas, onde abriram portas para outros, né, como que eu posso dizer, outras pessoas que se identificaram com a psicologia e foram em busca desse conhecimento. E aí eu falo de alguns psicólogos, mas assim, eu sou muito fã e assim, gosto muito de dois, que eu inclusive grifei em vermelho para vocês. E a maioria das pessoas gostam da metodologia desses dois psicólogos, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Um é Freud, que ele nasceu em 1856 a 1939, e o Piaget. Então, Freud e Piaget são os dois psicólogos que é muito conhecido na área da psicologia.
Cada um tem um pensamento diferente, então eu coloquei outros aí, né? Na matéria tem outros psicólogos, mas os mais conhecidos mesmo na psicologia, que muita gente adota as suas teses, são esses dois, Freud e Piaget. Eu gosto muito de Piaget. Então, se vocês puderem ter a oportunidade de lerem as obras desses dois psicólogos, é muito bom, tá? A psicologia, então, estuda como influência e excelência as convivências com outras pessoas, familiares, experiências de vida de cada indivíduo e até mesmo as internas, como crenças, valores, visões, visão do mundo, e afetam, né, a forma do ser humano pensar, agir e sentir. Então a psicologia estuda essas questões que envolvem a crença, em que cada pessoa crê em algo, tem pessoas que não creem em nada, a questão de valores familiares, tem pessoas que têm alguns valores, outras já não têm, em questões de cultura, algumas culturas são diferentes, então nós temos uma cultura diferente de outras culturas, como a muçulmana, que é muito diferente, a indiana, enfim, e são culturas diferentes que nós temos que respeitar. E quando esses pacientes vêm para a gente, internam nos nossos hospitais, a gente tem que entender um pouquinho dessa questão da crença daquele paciente, enfim, os valores deles, né? E respeitar. Então eu preciso respeitar as crenças, os valores de cada paciente. Não posso tratar os pacientes de uma forma igualitária, igual. Eu tenho que tratar cada paciente como se fosse único. Então eu vou tratar esse paciente dessa forma, vou dar atendimento de uma forma psicológica X para esse paciente, porque esse paciente precisa desse tipo de tratamento agora, desse tipo de atendimento. Ele tem essas crenças, ele tem esses valores, então vou trabalhar em cima dessas crenças, em cima desses valores. O outro tem outras crenças, então vou trabalhar de uma outra forma. Ele precisa de um atendimento psicológico diferente, então esse aqui gosta de que eu fale com ele, que eu converse com ele. O outro gosta mais de ouvir. O outro gosta mais que eu ouça ele, né? Vamos dizer assim. Então um gosta que eu dê orientações, que eu converse. O outro paciente gosta que eu simplesmente seja ouvinte. Ou seja, ele fala e eu ouço, e para ele tá bom. Então a gente tem que entender cada necessidade, vamos dizer assim, de cada paciente. Então cada paciente tem a sua necessidade. É a mesma coisa que nós temos as nossas necessidades. Então cada um de nós temos as nossas necessidades e vamos em busca daquilo. Eu sou um pouco mais carente, preciso mais de afeto, mais de carinho, mais de amor, não sei o que. Outras pessoas já não ligam tanto para isso, são um pouco mais secas. Então cada pessoa é um ser diferente. A psicologia da saúde. Então vamos falar um pouco sobre a psicologia da saúde. Então é a área da psicologia que estuda o comportamento humano no contexto da saúde, que é a nossa área, tá? No complexo da doença, da saúde ou da doença, buscando compreender o papel das variáveis, né, possíveis de variáveis psicológicas sobre a manutenção, da saúde, do desenvolvimento de doenças e comportamentos associados à doença. Então, dentro da área da saúde, a psicologia vai atuar muito no papel saúde e doença. Então, quando a gente fala de psicologia voltada à saúde, é aquilo que eu falei no começo. Estamos a todo momento passando por problemas, né, e relacionados aos pacientes que têm problemas psicológicos. Eles estão num ambiente onde não é um ambiente propício para ele, onde tudo existe regras. Então, a hora que você vai tomar banho, a hora que você vai comer, a hora que você vai tomar café, a hora que você vai jantar, a hora que você vai tomar os medicamentos, então, na casa dele, ele tem a rotina dele. E quando ele adentra o hospital, na verdade, ele vai se adaptar à rotina do hospital.
Então ele está num quarto minúsculo, às vezes o quarto dele é mais arejado, o quarto dele é mais confortável, né? Nada melhor do que estar na nossa casa. Então todo aquele ambiente para ele é ruim e isso vai afetar psicologicamente. Então ele não consegue de repente utilizar o banheiro para fazer as necessidades, né, evacuação num lugar que não seja na casa dele, que ele está acostumado, que as pessoas estão ali meio que de olho, o técnico sempre está ali dentro do quarto e vou me sentir constrangido na hora de evacuar, enfim. Então tudo isso vai interferir. Eu tenho que tomar o meu medicamento agora, em casa eu tomo tal horário, mas aqui eu vou ter que tomar agora. Em casa eu tomo café 8 horas da manhã, aqui o café vem às 7, depois eu não consigo pedir outro horário. Eu gosto de comer muito, mas eu peço para repetir, aqui não tem como repetir. Eu tomo banho de manhã e à noite, aqui é só um horário, porque dentro da instituição é preconizado divisão de horário, o horário do noturno eu não consigo tomar, então eu tenho que me adequar a essa situação. Então imagina você que tem uma rotina e está dentro desse hospital, ou você é super ativo e chega dentro do hospital, você depende das pessoas. Então isso vai envolver muita parte psicológica do paciente. E estamos nós lá, né? Vocês, eu e vocês, enfermeiros e técnicos, prontos para atender esse paciente pensando na parte psicológica dele. Tá? Bom, por hoje é esse vídeo que eu vou deixar para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro, mas a gente vai desenvolvendo durante a nossa disciplina essas questões. Vamos falar sobre a parte emocional, vamos falar bastante sobre a empatia, tem muita coisa para ver, tá? Mas esse momento é esse vídeo que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então tenham uma boa aula, vejam o vídeo, leiam aí a matéria aí que está disponível na plataforma, tá bom? E se precisar, estaria à disposição.